Check-up no rádio com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa mais uma vez aqui participar do Check-up no rádio, levando essa mensagem sobre envelhecimento saudável. Doutor Belísio, eu vi uma cena bacana no último domingo, né? Que a gente não vai aqui discutir preferências políticas de ninguém, mas realmente o ato, né? Muitos idosos indo às urnas no último domingo. Aqui em Caicó, por exemplo, tivemos um idoso de 95, outro de 97. Pessoas que, inclusive, não têm mais nem a obrigatoriedade de votar, mas fizeram questão de ir às urnas. Isso demonstra realmente de que a qualidade de vida do idoso também passa pela questão, por exemplo, dele se sentir importante e decidir os destinos do Brasil? Marcos, eu também fiquei muito feliz quando eu fui votar e vi muitos idosos. Fiquei, por um lado, preocupado com algumas coisas, mas, por outro, fiquei muito feliz de ver aqueles idosos indo votar com seus netos, às vezes acompanhados, outros sozinhos. E isso demonstra o que a gente vem aí há mais de 10 anos falando no rádio sobre o envelhecimento, o fenômeno do envelhecimento. Cada vez mais pessoas estão chegando, o número de pessoas idosas está aumentando, as pessoas estão ficando cada vez mais idosas, mais longevas, mais pessoas com 80 anos, mais pessoas com 90 anos. E essa década, que é a década do envelhecimento saudável, a gente atesta e faz a promoção do envelhecimento saudável. Ou seja, a gente está vendo pessoas independentes, autônomos, indo votar. Ou seja, aquela visão negativa de que se você parar para imaginar como seria eu aos 90 anos, todo mundo aí que está ouvindo pode fazer essa reflexão. Como é que eu quero chegar? Há bem pouco tempo atrás, inevitavelmente você iria pensar: eu vou estar em cima de uma cadeira de roda, vou estar com Alzheimer. Não. E essa é uma visão negativa e que a gente está cada vez mais vendo que se a gente chegar aos 90, aos 95, a gente vai poder chegar com saúde. Não necessariamente a gente vai ter que passar por essa fase de fragilidade, de imobilidade. Então, fiquei muito feliz. A gente viu notícias em todo o Brasil sobre a questão do voto. Eles se sentem bastante. Isso é um marco da independência, da capacidade deles decidirem sobre a própria vida, deles irem votar, é um marco de autonomia. Então a gente fica muito feliz. Por outro lado, também a gente vê que eles começam a serem eleitores, aumentar o número de eleitores idosos. Naturalmente, as políticas públicas voltadas para a população idosa começam a entrar também em pauta. Não só pela quantidade de votos que eles vão depositar, mas pela percepção da sociedade que o idoso, quando envelhece, ele envelhece junto com a família. Então, as pautas deles, por exemplo, de acessibilidade, que foi uma coisa que eu na hora fiquei preocupado. Eu estava lá na universidade e eu via aqueles idosos transitando ali. Não é um ambiente assim tão fácil para ver na hora eles caírem, tropeçarem. Era muita gente, tropeçar numa pessoa, escorregar. E eu ficava toda hora meio tenso, assim, observando na minha, mas toda hora meio preocupado. Ou seja, falta uma das pautas dos idosos, não só dos idosos. E aí quem tem um idoso tem toda uma família por trás. Então, na medida que você faz política pública para o idoso, você faz também política pública para a sociedade em geral, porque o familiar vai estar se beneficiando, vai estar tendo indiretamente benefício com aquilo. Então, resumindo, fiquei muito feliz, vi muita gente, a gente cada vez mais vê pessoas com 90 anos, não só com o número de 90 anos, mas pessoas com 90 anos, independentes, autônomas, com capacidade de decidir sobre a própria vida, com capacidade de andar, mobilidade lúcida. Isso porque a gente está começando a provar que envelhecer não é só adoecer. Envelhecer não é uma doença. Envelhecer é uma fase da vida, uma fase em que o ser humano está mais desenvolvido, por incrível que pareça. Então a gente precisa imaginar que lá na frente a gente vai ter
uma idade, mais provavelmente do que nossos antepassados, e com mais saúde, mais qualidade de vida. Tem a questão das melhorias da saúde, mas também tem aquelas questões que dependem do próprio indivíduo, dele tomar a iniciativa desde quando, na meia-idade, já a começar no caminho, na rota da longevidade, do envelhecimento, de viver mais e viver com qualidade. E agora, por outro lado, puxa aí uma necessidade de melhorar essa questão da acessibilidade dos idosos aos locais de votação também, né? Assim, tem muitas questões, né, da hora de esperar, de um acesso a um copo d'água ali, de levarem uma hidratação, ou mesmo de ter lá a própria sinalização, a comunicação visual é deficitária. Isso dificulta para todo mundo, na verdade. Eles têm a prioridade do tempo de espera, mas eu vi sessão lá que tinha uma fila de prioridade, tinham vários pacientes idosos esperando. Então tem que ser repensado, principalmente numa eleição dessa que teve, demorava muito para votar, eram muitos candidatos, tem a questão da biometria, e o próprio idoso ele leva um tempo maior, via de regra, para votar. Então eu acho que do ponto de vista não só de acessibilidade, mas de vários outros aspectos para as pessoas com necessidades especiais, que é onde esse público se encaixa, né? Talvez criar locais de votação específicos assim, para eles, um local, não sei, seria uma ideia aí para os novos parlamentares poderem trabalhar. Pergunta aqui no nosso WhatsApp, chegando 992053030, né? Tem até uma fotografia aqui, o Ovidio mandou aqui, 83 anos de idade, chamamos de senhor exemplo de aptidão ainda incrível, né? Comparo com aquele corredor, com aquele atleta, que coisa boa, né? Esse senhor aí daqui de Caicó. É ele quem tá tirando os pé de ninhos aí lá na clínica, ele quem tirou, e assim, eu não tenho nem a metade, olha que eu faço atividade física, faço tudo. Ele é um senhor bem independente, tem aí mais de 80 anos, mas tem um peso bom, ele se mantém ativo, deve ter uma genética favorável. Então 80 anos não é sinal que a pessoa vai viver doente, dependente. Essa ideia deve ser modificada. A gente precisa trabalhar em busca de modificar essa percepção de que você vai chegar lá na velhice e você vai ser dependente, você vai ser demenciado, você vai ser cheio de doenças. Não, se você cuidar, se você entrar nessa rota de envelhecimento saudável, se socializar, dormir bem, se alimentar bem, ir ao médico com regularidade, fazer os exames. Por exemplo, no Outubro Rosa agora, por que é que uma mulher chega a 90 anos com autonomia e independência? Porque ela faz exames de prevenção, como a mamografia, e aí se detectar o câncer, vai detectar em fases precoces, e aí ela vai tratar, vai ficar curada e vai poder, se ela não fizer os exames, detectar precoce, ela vai ter a doença e as chances de sobreviver. É só um exemplo que a gente comenta, para você ver como discreto as intervenções que a gente muitas vezes faz para que a pessoa possa entrar nessa rota de envelhecimento saudável. Falei da mamografia, mas pode ser uma coisa que não depende de exame. Uma orientação sobre um risco de queda, por exemplo. Tratar um paciente de uma tontura, tratar um paciente de um déficit visual, e aí botar ele para fortalecer as pernas, os membros inferiores. E isso é uma intervenção que passa muitas vezes despercebida, mas que coloca ele numa rota de envelhecimento saudável. Ele diminui o risco de quedas automaticamente. Ele teoricamente, não vai fraturar e vai viver independente e autônomo. Uma fratura num paciente idoso, ela define muitas vezes essa rota. Ele entra numa outra rota de envelhecimento deletério, assim vamos dizer. Outra pergunta aqui chegando meu pai não quer sair de casa e sempre quando a gente convida ele para ir a algum lugar, de repente ele adoece. Pode ser psicológico? Sim, pode ser cultural. O que a gente tem que entender é que as vontades dos nossos pais, dos nossos avós,
não são as mesmas vontades da gente. Os hábitos deles são diferentes, a maioria das vezes. Se seu pai nunca foi de sair de casa, nunca foi de gostar, então a gente precisa compreender, não necessariamente deixar ele no ócio sem se socializar, mas pensar uma outra forma diferente. Logicamente que se isso aconteceu nos últimos meses, anos, a gente tem que pensar assim numa depressão. O isolamento social é um sintoma de depressão no idoso, mesmo ele não chorando, mesmo ele não lamentando. O fato dele evitar se socializar, evitar de conversar, evitar de sair de casa. Se ele tinha esse hábito, se ele gostava, era prazeroso para ele, e ele não tem esse hábito, ele pode sim estar sofrendo com um transtorno do humor, uma depressão. É um exemplo deles, e as consequências a gente já sabe da depressão. Ele começa a diminuir a quantidade de passos que ele dá por dia, a mobilidade. Isso é uma cascata de que ele vai definhando, perdendo o músculo. Ele começa a alterar o sono, o apetite, tudo por causa da depressão. Começa a abandonar tratamentos para outras doenças, começa a não querer mais ir para o médico. Então o isolamento social passa despercebido, a depressão passa sem ser tratada, sem ser identificada, e gera todas. Aí o paciente vai entrar numa rota de envelhecimento com fragilidade, aquela rota de envelhecimento com dependência, com sinais de falência em todos os aspectos dos sistemas e órgãos do indivíduo. Então, pode ser doença, pode ser um tipo de depressão, por exemplo, pode ser culturalmente os hábitos dele, ele não tem esse hábito de sair de casa. Para ele é muito melhor reunir a família dentro de casa no almoço, no jantar, ou para ele é melhor conversar com o vizinho. Uma forma de se socializar do indivíduo idoso, ela pode ser diferente. As famílias precisam compreender. Eu vejo muito isso, Marcos, quando a gente orienta a atividade física. A família, não, vou levar meu pai para hidroginástica, minha mãe nunca vestiu uma sunga, nunca vestiu um maiô, nunca entrou numa piscina. Isso talvez, se for a única atividade, a gente talvez até tente melhorar para que ele possa ir. Mas se não, a gente tem que pensar outras alternativas. Tem que pensar em outros tipos de atividades. É um exemplo. Então, respeitar os hábitos, respeitar a cultura, respeitar algumas individualidades daquele indivíduo, desde que ele esteja sereno, lúcido, desde que ele esteja com as funções mentais preservadas. Do Beleza, um ouvinte aqui nossa está informando que tem 59 anos de idade, tem problemas de tireoide, e ela diz que não consegue dormir à noite, tem cansaço nas pernas, e tem problemas aí com o sono. Ela quer saber se tem alguma relação com o problema da tireoide e o que é que ela deve fazer. Pode sim ter. A tireoide é um órgão, uma glândula que fica aqui na região do pescoço, na frente, né, perto da traqueia, e ela produz hormônios que têm receptores na maioria dos órgãos. Ou seja, a tireoide, ela, quando está alterada, ou seja, o seu funcionamento está alterado, ela pode interferir em várias áreas do funcionamento do organismo. Ela pode dar, por exemplo, insônia, e ela pode dar sonolência. Quando ela está hiperfuncionando, produzindo muito hormônio, deixa o paciente mais acelerado, então o paciente tende a ter insônia. Quando ela está menos alterada, ou seja, aliás, quando ela está funcionando menos, produzindo menos hormônios, ela deixa o paciente mais sonolento, dormindo muito, sem disposição. Ela tem, como eu falei, receptores em diversos órgãos e sistemas. Então, pode dar muitos sintomas que muitas vezes não tem nenhuma relação, proximidade com o órgão. A gente os pacientes até não compreendem bem como é que essa tireoide está dando tudo isso. Mas sim, Geraldinho, a tireoide, ela tem uma função no nosso sono. Se ela está funcionando demais, dá insônia. Se ela está hipofuncionando, ou seja, o hipotireoidismo, ele dá sonolência.
é uma das coisas para se investigar quando a gente está abordando um paciente com uma queixa de insônia, doenças na tireoide. Caso isso não esteja acontecendo, precisamos buscar outras causas de insônia ou transtorno ou outros transtornos do sono. Minha mãe tem 75 anos de idade e faz tratamento de depressão há muitos anos. Do nada entra em crise e depois de dias também sai dessa crise. Isso é normal? Não, o paciente que tem depressão, ele tem que estar sempre sendo, principalmente paciente idoso. Esse tipo de depressão é uma depressão que não é específica do idoso, da terceira idade. A depressão de início tardio, ou seja, aquela depressão que o paciente só teve após os 60 anos, ele nunca teve em outras fases da vida, elas são mais difíceis de ser tratadas e dificilmente a gente consegue desmamar o tratamento para que ele fique sem tomar medicamento ou sem um outro tratamento. São depressões um pouco diferentes, aquela depressão de início tardio. Quando o paciente já tem depressão em outras fases da vida, ele pode sim, principalmente se elas foram subtratadas ou se elas não tiveram um tratamento adequado, ele pode sim ter esses episódios depressivos, assim, entre crises de pouca duração, né? Isso a gente não considera uma crise de depressão da doença, sim um episódio depressivo, mas geralmente está relacionada a alguma falha, ou dose do remédio, ou o tratamento não medicamentoso com a terapia, com a psicologia, com a atividade física, com atividades lúdicas, que a depressão ela envolve não só o remédio, ela envolve também o tratamento não farmacológico. Então se esse paciente está tendo esses episódios, alguma coisa precisa ser ajustada, desde a dose do medicamento, passando por outras áreas, outras linhas de tratamento. Além de fatores estressores, é muito comum o idoso ter fatores estressores novos, perder um amigo, um ente querido, recentemente perdeu um amigo, perdeu um irmão, eles têm mais pessoas próximas que estão na proximidade da morte, ou perdeu a esposa ou o esposo, se ele está com alguma doença ali em curso, precisando ainda de algum ajuste, isso reflete na saúde mental deles. É um paciente, por exemplo, que está com dor, fez uma crise de dor, fraturou, então ele pode estar tendo essas crises por outros fatores, não só porque o tratamento esteja falhando em algum ponto, mas fatores estressores novos, como eu falei, luto, como eu falei, doenças crônicas que estão descompensadas, até mesmo fatores estressores sociais da família, um neto que adoeceu, lembrem que o idoso ele está na ponta na pirâmide, ele é o ápice, né? Então tem toda uma estrutura familiar abaixo dele que ele finda se preocupando, tendo toda uma preocupação com a família toda. Então pode ser um fator estressor novo que está fazendo com que essas crises, esses episódios depressivos estejam aí aparecendo com mais frequência. Tenho 40 anos, sinto tonturas fortes e as panturrilhas ficam fracas. Não sei se dá grande quantidade de remédios ou não, mas ainda estou lúcido. É um forte candidato a ter problemas na velhice? 40 anos. Não é que seja um forte candidato. Ele tem, assim, que controlar essas doenças, né? Se é um paciente que toma muitos medicamentos, pelo que ele falou, tem fraqueza nas pernas, tem tontura, ele tem sintomas que estão levando ele a ter, inclusive, limitações. Como é que uma pessoa que tem fraqueza na panturrilha, tem tontura, como é que ela anda, né? Ela anda com uma certa precaução, né? Ninguém anda tonto, ninguém anda com fraqueza nas pernas. Então, é interessante que a gente faça intervenções nessa idade e jogue ele naquela rota de envelhecimento saudável. A gente sim pode envelhecer
com qualidade, com muitas doenças, desde que essas doenças estejam compensadas. Se você toma o medicamento certinho, faz o tratamento que não depende de medicamento certinho, você vive como uma pessoa normal. Lógico que com sua doença, com suas restrições ou com suas limitações, mas você tende a envelhecer de uma maneira melhor do que se você mantiver esses sintomas, essas doenças descontroladas. Então, a recomendação é de intervir, ver o que é que está acontecendo nessa panturrilha, ver o que é que está acontecendo, qual é o tipo de tontura, tratar essa tontura, checar que medicamentos são esses que ele está tomando, se são medicamentos se ele se automedica ou se são várias especialidades que estão medicando o mesmo paciente, e às vezes os remédios fazem interações e as especialidades não conversam entre si. Essa é uma boa idade para a gente poder tirar ele dessa rota de envelhecimento com doença, com esse envelhecimento com risco de fragilidade. Doutor Belísio, tenho 59 anos, estou ficando esquecida, é bom fazer uma consulta, começar um tratamento? Sem dúvida, assim, o medo, ou mesmo o preconceito, não queria usar essa palavra de preconceito, mas assim, a aversão, a palavra geriatra remete eu tô velho. Então isso muitas vezes as pessoas entendem de maneira depreciativa, entendem como uma espécie de eita, agora eu já não tenho mais a mesma assim, vitalidade de antes. É um sinônimo de negativo que a gente precisa modificar. Estou com 50 anos, eu estou evoluindo no meu desenvolvimento, agora eu vou lutar para que eu possa viver com qualidade na velhice. Então, essa ideia de que a gente tem de só ir ao geriatra quando tiver 90 é complicada, porque as pessoas quando chegam, já chegam com muitas comorbidades. Muitas vezes a gente tem que ajustar tudo. Lógico que a geriatria cuida desse paciente com muitas doenças ao mesmo tempo, numa mesma pessoa, e no indivíduo que funciona já há 90 anos envelhecido, 80 anos envelhecido. A gente tem assim, a gente é treinado para isso. Mas a gente também é treinado para orientar esse paciente antes de chegar aos 90 ou 80, ele caminhar na rota do envelhecimento com saúde. Então é sim uma boa idade para se começar a não só ir ao geriatra, mas é uma boa idade para se repensar, se escrever num papel como é que eu quero chegar aos 80, aos 90, será que eu quero chegar dessa ou daquela forma? Escrever, planejar e colocar em prática. Então é uma boa idade para que a gente, mesmo assintomático, a gente não está falando de outubro rosa agora nesse mês, então não é que a pessoa que tem um sintoma na mama que ela vai fazer ela vai fazer a mamografia se ela está sem sintoma. Então a forma de se buscar um envelhecimento com qualidade é você buscar no tempo certo e buscar quando você estiver bem. Eu estou falando assim, idades mais jovens, 40, 50 anos, é fazer o famoso check-up. E o check-up, ele não só as pessoas tendem a achar que o check-up é só fazer uns exames de laboratório e fazer um check-up cardiológico. Não, o check-up é você conversar com o seu médico, dizer como é que está seu sono, como é que suas expectativas, dizer como é que está seu humor, como é que está sua alimentação, ver se tem alguma genética de história de câncer, a gente poder rastrear câncer nessa faixa etária, qual é o exercício físico que você faz ou não faz, ou pretende fazer, a intensidade desse exercício. Então você precisa sair eu vou fazer uns exames, vou ali ver como é que está meu coração e achar que fez um check-up, e esquecer da mente, esquecer do câncer, esquecer das dores, esquecer de outras doenças. Então é uma boa idade para que você possa começar a se preocupar como é que você quer estar aos 90, 100, se você quer estar indo votar lúcido e com a capacidade de ir e voltar. Obrigado, doutor Belísio, por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h32, vamos ficando por aqui. Tenham todos uma